Saudações indígenas, que bom que você está aqui mais uma vez no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Se é a sua primeira vez que está aqui, não esqueça de nos dar aquele grande like, nos dar aquele grande joinha para que nós possamos divulgar a cultura dos povos originários do Brasil. Taque o dedo aqui e vamos juntos divulgar a cultura dos povos originários do Brasil. Constantemente o povo pergunta: por que os indígenas não perdem a sua cultura, uma vez que há tanta perseguição e eles mantêm a cultura? É isso mesmo. Os povos originários, eles, diante de perseguição, diante de tentativas de esquecimentos, eles continuam com a sua cultura preservada. Claro que tantos anos se passaram e a cultura de cada povo permaneceu, mas a cultura também de tantos outros desapareceram, como eles também desapareceram. Então, nós podemos pensar e ver os indígenas, mesmo diante de perseguições, conseguem manter e preservar suas culturas. Há diversidades e fatores fundamentais que podem levar à perda de uma cultura, também é a língua. Sim, a língua leva à perda também da cultura. Mas nós sabemos que cada povo, cada sociedade indígena tem a sua maneira de ser e a maneira também de sobreviver. Então, a resistência é uma forma de viver, a resistência é uma maneira de perpetuação da sua cultura, da sua forma de ser. Podemos então destacar alguns motivos que faz com que os indígenas permaneçam com os seus hábitos, com as suas culturas. Primeiro, a ligação com o território. Nós vemos que a ligação com o território é de extrema importância para toda a sociedade indígena. Segundo, podemos dizer assim, a transmissão da intergerencial dos povos indígenas. Terceiro, resistência e resiliência. Quarto, podemos dizer que é a organização comunitária. E o quinto ponto, poderíamos dizer que é o reconhecimento e a valorização. Então, temos 5 pontos que são levados em consideração para a preservação da cultura dos povos originários do Brasil. Primeiro, podemos então falar a relação dos indígenas com o território ancestral, que desempenha um papel crucial na manutenção de sua identidade cultural. Assim, a terra está intrínseca, ligada às crenças, às práticas e o modo de ser ancestral. A terra é a ligação da ancestralidade também. O povo indígena tem essa relação com o território. O território não é somente a terra, mas uma história também que está ligada àquela terra, àquele pertencimento. 2. A transmissão intergeracional que transmite o conhecimento, as tradições, a língua e práticas culturais essenciais para a comunidade ou continuidade da cultura. Assim, então, nós vemos que há 5 elementos que vão fazendo com que o indígena permaneça ligado e que tenha essa resistência. Terceiro, é justamente a resistência e resiliência. Ao longo da história das sociedades indígenas, enfrentaram processos de colonização, assimilação cultural forçada e discriminação cultural. A resistência
a esse processo e a resiliência em preservar suas tradições contribui para a manutenção das culturas indígenas. Cada sociedade, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de preservar a sua identidade e a sua cultura. Também nós falamos na questão aqui, que seria o quarto ponto, a organização comunitária. Toda sociedade indígena é ligada por laços comunitários a uma organização. E essa organização comunitária ou organização social dos povos indígenas está baseada em princípios coletivos e de solidariedade. Fortalece a coesão interna, a preservação de suas práticas culturais. Assim, nós vemos que a organização social dá condições para que as práticas culturais permaneçam aqui presentes. Quinto, o reconhecimento e a valorização, que seria o reconhecimento da importância das culturas indígenas para a diversidade humana e o patrimônio cultural. Tem contribuído para valorizar e proteger as tradições. Então, nós vemos 5 pontos que são de extrema importância para a permanência da cultura ou das culturas dos povos originários do Brasil. Os indígenas, mesmo diante de pressões externas, continuam preservando suas culturas ao longo da história, mesmo diante de desafios e opressões. A sociedade, os homens brancos, buscam de todas as formas fazer com que esse indígena seja inserido em outra cultura. Mas não se pergunta aos indígenas se eles estão dispostos a abraçar essa nova cultura. Claro que com o passar do tempo, essa assimilação vai acontecendo, mas não que o indígena deixe a sua cultura para abraçar outra cultura ou outras culturas. Lembrando que cada sociedade indígena tem a sua língua, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de cultuar a natureza e o que é em conjunto é a defesa da terra. Você gostou? Deixe aquele joinha para nós, nos dê aquele grande like e assim nós vamos juntos construindo uma cultura de paz e transmitindo também a cultura dos povos originários a outras sociedades. Saudações indígenas, não esqueça de nos dar aquele grande like, eu conto com você.